Olá, eu sou o professor Leanderson, professor de Geografia do Colégio Espaço Livre, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de encontros virtuais. Espero eu que vocês estejam em casa, que vocês estejam cuidando da saúde de vocês e de seus familiares. A princípio, hoje, nós vamos focar nosso conteúdo no capítulo 3, onde vai falar sobre a atividade comercial mundial, e a unidade 2, que vai falar sobre o espaço mundial. Ok? Vamos dar início? Nós vamos falar precisamente das principais organizações universais que regulamentam o comércio. É interessante destacar que essas organizações têm um caráter importantíssimo na nossa sociedade, pois nenhum país ele é autossuficiente nas relações comerciais, ou seja, eles precisam de outros países para assim ter mecanismos, mercadorias em que ele não consegue promover. No caso do Brasil, nós somos superprodutores de produtos manufaturados, nós somos superprodutores de produtos relacionados à agricultura, mas nós deixamos a desejar em relação à produção em caráter industrializado, com tecnologia de ponta. Então é importante que você entenda que essa relação comercial existente entre os países, elas acontecem desde os primórdios, pois nenhum país ele é autossuficiente nas suas produções. Ok? As principais organizações universais. Nós temos, por exemplo, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que regulamentam as normas técnicas apontadas pelos países para se ter uma melhor aproximação econômica entre os países. Nós temos o Banco Mundial, que vai dar uma segurança econômica para os países membros do banco, da Organização das Nações Unidas, onde ele vai dar um suporte relacionado ao desenvolvimento econômico e social desses países, em uma luta contra a pobreza. Nós temos o Fundo Monetário Internacional, que é um organismo criado pelas Nações Unidas para promover uma equidade econômica entre os países, para tentar mover essa equidade, levar essa equidade, para sustentar, para sugerir, para aconchegar esses países que estão passando por dificuldades a um afago, a uma tentativa ali de ajuda, onde, logicamente, a verba encontrada no Fundo Monetário Internacional ela é distribuída pelos países membros. Lembrando que o Brasil lembrando que o Brasil foi um dos grandes países que deviam ao FMI, sendo que o Brasil consegue erradicar sua dívida desde 2005, mas lembrando que a dívida externa brasileira ela não acaba, ela continua com outros mecanismos internacionais, entre outros fatores. E nós temos também os blocos econômicos. Os blocos econômicos sugerem uma aproximação entre os países membros. Essa aproximação tem um viés direcionado à economia, ou seja, ao melhoramento da economia entre esses países. Então, para ser um bloco econômico, é importante que eles estejam geograficamente próximos. Assim, eles vão ter uma maior possibilidade de interferências, de relações comerciais. Vamos entender como funcionam esses blocos? Bem, nós temos aqui uma figura, uma tabela que vai ilustrar para vocês o passo a passo de um bloco econômico. Eu gosto sempre de comentar que esses blocos podem ser entendidos como um jogo em estágios distintos, ok? Onde o primeiro estágio de um bloco econômico está na zona de preferência tarifária e assim se desenvolvendo a zona de livre comércio, chegando até a união aduaneira, passando por um mercado comum e chegando por fim na união econômica e monetária. Você vai perceber que no livro de vocês têm uma tabela muito parecida com essa, onde vai trazer para vocês informações pertinentes sobre cada um desses estágios. Mas vamos lá, fazer uma leitura rápida. Na zona de preferência tarifária, é o primeiro processo de integração econômica, que consiste apenas em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países que pertencem a esse tipo de mercado.
Ou seja, para os países próximos, para os países membros de uma zona de preferência tarifária, os preços baixam para esses países que têm esse primeiro acordo, que têm esse primeiro contato. Ok? Passando adiante, nós temos uma zona de livre comércio, onde os países reduzem ou eliminam as barreiras alfandegárias, tarifárias e não tarifárias, que incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. Na União Aduaneira, os Estados-membros, além de abrir mercados internos, regulamentam seu comércio de bens com nações externas, já funcionando como um bloco econômico em formação. A União Aduaneira adota uma tarifa externa comum, conhecida como TEC, que permite estabelecer uma mesma tarifa aplicada a mercadorias provenientes de países que não integram o bloco. Nessa fase, se inicia a formação de comissões parlamentares conjuntas, aproximando o poder executivo dos Estados nacionais de seus respectivos legislativos. No mercado comum, garante a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. E já na União Econômica e Monetária, constitui o estágio mais avançado de todos os blocos do processo de formação, contando com uma moeda única e um fórum político. Para se chegar ao estágio, cada acordo entre os países membros significa um avanço em relação às situações anteriores de níveis de integração, sempre independente da vontade política dos parceiros em processos de integração. Ok? Agora nós podemos falar um pouquinho sobre os principais blocos econômicos. Nós temos a União Europeia. A União Europeia ela é fundada em 1992, a partir de um tratado assinado chamado Maastricht. Mas vale salientar que a União Europeia ela vem passando por um processo de transformação desde um primeiro acordo lá durante a metade do século anterior. Acordo este chamado de Benelux. Benelux, acordo formado por 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Vendo esse acordo unilateral entre esses países, outros países europeus entraram também no conjunto, entraram também na situação. O Benelux se desenvolve e passa a se chamar CECA, Comunidade Econômica do Carvão e Aço, posteriormente Mercado Comum Europeu, até chegar em 1992 a esse estágio que nós conhecemos, União Europeia. Nós temos a bandeira, que significa os países membros da União Europeia. Nós temos como característica principal uma livre circulação de pessoas e mercadorias entre os países membros e também temos uma política adotada com uma moeda única. Reparem no asterisco. Nós podemos perceber que nem todos os países que fazem parte do bloco econômico adotaram o euro como sua moeda. Nós ainda temos outros países que estão no bloco, mas que ainda não adotam o euro como moeda de seu país. Como exemplo, a Inglaterra, que ainda tem a libra como sua moeda principal, como sua moeda única, na verdade. E é importante salientar que esse bloco é um dos mais importantes organismos do comércio internacional, representando cerca de 20% da economia mundial, movimentando cerca de 20% da economia mundial. Então, a União Europeia, ela tem uma abrangência internacional, uma abrangência mundial. O Mercosul. O Mercosul é o acordo em que o Brasil se encontra, conhecido como Mercado Comum do Sul. Mas vale lembrar que o Mercosul ainda não é um mercado comum de fato, de acordo com aqueles estágios iniciais que nós vimos no comecinho da aula. O Mercosul ainda é uma união aduaneira. Temos como base a sua criação em 1991. Esse acordo foi assinado na cidade do Paraguai, chamado Tratado de Assunção. Então, a partir de 1991, nós temos o Mercosul idealizado, a partir da junção de 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E com o passar do tempo, nós podemos perceber a entrada de outros países no bloco, países ouvintes, como a Nova Zelândia, países que se tornaram membros permanentes, como é o caso da Venezuela. Mais uma observação, a Venezuela já se tornou membro permanente, mas ao mesmo tempo, anos depois, ela está afastada do bloco, ela foi expulsa do bloco, porque ela quebrou um dos paradigmas principais, que é a democracia no país membro. Ok? O Mercosul é uma união aduaneira, como já falei,
e tem como grande destaque da sua economia o Brasil. O território brasileiro, o país que mais tem uma economia avançada, diversificada dentro do bloco, é o Brasil. Podemos passar adiante. Nós temos também o BRICS. É importante destacar que o BRICS não é um bloco econômico, ok? O BRICS, ele é um grupo de países que manifestam uma possível ascensão econômica para os próximos anos. Na verdade, a terminologia BRIC, ela foi iniciada, ela foi colocada nos jornais a partir do ano de 2001, quando uma projeção acreditava que até 2050, alguns países, conhecidos como países de economia emergente, se destacariam no cenário internacional. Países esses como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em 2011 foi anexado e o termo BRIC passa a ser denominado BRICS. Na nomenclatura BRICS, você pode perceber que é a letra inicial de cada um dos países permanentes do possível bloco, não é? Que nós sabemos que ainda não há uma política relacionada a uma junção como bloco econômico, mas como um grupo de autoajuda para que esses países possam melhorar sua situação econômica e assim também uma faturação, uma relação econômica bem mais importante em relação aos países desenvolvidos. Então, acabamos nossa aula por aqui. As atividades que deverão ser feitas por vocês estão na sua agenda. Espero que a gente se encontre novamente na próxima semana com as atividades realizadas. Então, um grande abraço e até mais.